Bom, vamos adiante. A gente vai contemplar aqui todos os pontos de vista, a gente quer olhar para quem pensa diferente também. Acho que é um dos grandes temas das timelines e está na linha conosco agora o Gutierrez Barbosa, coordenador nacional do Grupo Setorial Interreligioso do PT, do Partido dos Trabalhadores. Gutierrez, obrigada por atender a gente, numa manhã de quarta-feira de cinzas. Seja bem-vindo, um bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia, PG, Gabriel, bom dia, e todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Obrigada. Vamos começar por algo que a gente estava desenvolvendo. Antes de falar contigo, a gente estava falando com o deputado Tony de Paula, que já foi um bolsonarista, ele disse aqui, mas hoje ele já entende que há a necessidade de uma reflexão maior, de misturar a igreja, a religião e política. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Gutierrez, é que se no campo progressista, se no campo da esquerda não há uma certa arrogância e eu não sei se um desprezo com a população conservadora, evangélica, com a família tradicional, como se diz, que ficou bastante evidente nessa ala da escola de samba. Qual que é a tua leitura? Em primeiro lugar, Kelly, eu acho importante essa pergunta e eu já agradeço a vocês por abrir espaço para ouvir as diversas opiniões sobre esse fato, E eu fico alegre e triste ao mesmo tempo, Alegre por estar tendo essa oportunidade de estar respondendo e tratando de um tema dessa temática, da concepção sobre o episódio em si do Rio de Janeiro. Mas ao mesmo tempo, acho que a gente poderia estar num momento como esse debatendo o futuro, o presente e o futuro do nosso país, assim, numa forma mais ampla de ser. Mas é um momento oportuno. Eu não vejo que a gente tem um desprezo sobre os conservadores. Eu vou lhe dar um dado recentemente, que foi a pesquisa Quest, coloca que... Vocês estão me escutando? Não, sim, perfeitamente, sim. Por favor, pesquisa sim. Quest, o dado. Isso, que dentro do campo progressista, 98% das pessoas que se dizem progressista ou petista ou da esquerda, eles acreditam em Deus. 90% acredita na família. Então, acho que a gente precisa ir desconstruindo determinadas narrativas que tentam colocar sobre a esquerda um preconceito que não existe. Mas quem faz isso é a própria esquerda, Às vezes dá essa impressão, Não, e desculpa te interromper, Gutierrez, mas essa mesma pesquisa, a Quest, ela traz que 61% dos evangélicos desaprovam o governo, o segmento mais refratário a Lula. Sim, eu ia chegar nessa parte. Então, mas primeiro acho que a gente tem que ir desmistificando essa concepção de que nós temos um preconceito. E aí eu vou dar alguns dados básicos, disseram que a gente ia fechar a igreja. Quantas igrejas a gente fechou? Disseram que a gente ia distribuir kit gay. Quantos kits a gente distribuiu? Então, ou seja, tem muita coisa construída de narrativa e principalmente utilizando essa coisa sem filtro das big techs de propagar fake news, que tentaram impor uma lógica sobre nós que não condiz à realidade. O PT nasceu na década de 80 da relação muito forte com as comunidades eclesiais de base. E naquela época também tinha cristão conservador. Nós tivemos a marcha da família, em 64. Então, conservadores existem tanto no meio evangélico, quanto no meio católico, no meio do terreiro, no centro espírita, como progressista também tem em todas as religiões. É fato que no meio evangélico, que ascendeu muito no Brasil. Eu sou evangélico, vice-presidente da Igreja Batista Nazaré em Salvador, na Bahia, e eu falo isso também como lugar de fala. Muita gente colocou a pecha em nós de que a gente era um povo contrário a Deus, contrário a boa religiosidade, e o que não é verdade. Então, se 90% das pessoas que são progressistas acreditam na família, então o que fica é muito pouco. Entendeu? E eu acho que a gente precisa ter essa compreensão. Então, eu não vejo também um movimento de diminuir a nossa aproximação com o segmento evangélico, porque essa aproximação já existe, não é nenhuma aproximação forçada. Sim. Nós, de 3 milhões de filiados, nós temos 500 mil filiados que são evangélicos. Quase 500 mil de nossos filiados são evangélicos.
Nós temos uma bancada de parlamentares nas câmaras também evangélico, nas câmaras municipais de vereadores, temos muitos dirigentes dentro do PT evangélico, então essa coisa de dizer que a gente tentar nos afastar, aí pega um fato isolado, eu acho que é mais eu acho que tem um desespero do campo da extrema-direita no país, de ter seu líder preso, de não ter ainda uma candidatura consolidada para enfrentar as ações exitosas do governo Lula. Então, eu acho que tem muito... Estão tentando pegar em detalhes para tentar nos afastar, mas não vão nos afastar. Sim, porque o que faz a gente... Sim. Não, Gutierrez, eu ia lhe perguntar o seguinte, a gente está conversando com o coordenador do grupo setorial interreligioso do PT, que é o Gutierrez Barbosa. A minha dúvida é que, claro, talvez não seja só um detalhe, porque a gente está falando da maior manifestação cultural brasileira, né? Um desfile de escola de samba na Marquês do Sapucaí, do Rio de Janeiro. A minha dúvida, eu gostaria que o senhor comentasse o desfile em si, né? Se aquela ala, por exemplo, ali que fala da família em conserva, né? E aí coloca símbolos religiosos junto, coloca fazendeiro representando o agro, coloca umas mulheres ricas ali, né? Representando peruas, enfim. Se isso não boicota, não sabota justamente essa aproximação, aqui podemos falar dos evangélicos especificamente, né? Que o senhor, com dados muito consistentes, trouxe aqui pra gente, dizendo que existe essa aproximação. Essa manifestação cultural que tem um reflexo, um impacto mundial, não sabota justamente essa aproximação? Eu queria que o senhor comentasse o desfile. Eu acho que a maioria dos evangélicos, e olha que eu estou falando como evangélico aqui, a maioria dos evangélicos não assiste ao carnaval. A maioria dos evangélicos não estão preocupados com o que vai sair do carnaval. Porque já se espera que o carnaval é alegria, é extravagância, é crítica. Ou seja, a maioria já entende. Eu fui da Assembleia de Deus, eu sei o que as pessoas pensam sobre o carnaval, né? É o profano, é o que contrapõe o sagrado. Então, e sempre houve crítica dentro das escolas de samba. E todo mundo sabe, eu acho que tem uma coisa... Kelly, PG e Gabriel, que as pessoas precisam... Eu acho que a gente precisa ser verdadeiro com as pessoas. Porque a pergunta é como vocês vão fazer para se aproximar? Qual a estratégia? Não tem estratégia não, minha gente. Não tem bola, não tem passe de mágica para fazer isso, não. Nós não podemos fazer batismo fake de Lula para poder ele se aproximar dos evangélicos. Porque Lula é católico. Nós não vamos também... Todo mundo sabe no Brasil que o PT, que o governo... Lula, no governo Dilma, todos os governos, nós tivemos aproximação não, nós sempre defendemos a livre iniciativa na cultura. Lula não só foi em Rio de Janeiro, primeiro passou no Recife, veio para Salvador, são três perspectivas de carnaval diferenciadas, e ele esteve nos três, e eu acho que foi uma decisão acertada, porque como você disse, não é uma coisa simples, não pode ser uma coisa simples, mas também a gente não pode também superestimar também uma ação de uma escola de samba que sempre foi tradicional dentro das escolas de samba, a crítica. E as escolas de samba, elas têm origem na periferia, é a voz do povo, é um olhar, é um tipo de olhar. E eu acho também que as pessoas que são conservadoras, elas admitem quem são. Quantos perfis a gente vê dentro dos Instagram, dentro das redes sociais, as pessoas admitindo que é de direita, que é conservadora, que é de família. Que mal há nisso? Onde é que está aí a intolerância? Eu não consigo ver, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa também baixar um pouquinho o tom e se preocupar mais com o Brasil do que com o que é uma escola de samba, porque nós não vamos incidir sobre o que a escola de samba escolhe como enredo. Não podemos. Pois é, essa foi uma crítica que veio, Gutierrez. Desculpa, Gabriel, vou passar para ti, mas que o Gabriel vai fazer a próxima pergunta, mas... A gente também levantou isso, né? E o deputado Ottoni disse, não é possível que o Lula não soubesse, não é possível que um desfile que homenageia o presidente que não soubesse qual era o teor das alas. Eu não estou dizendo que isso corresponde à realidade, mas essa visão ela já está espalhada nas redes de que, peraí, se o Lula foi até lá, se estava presente, se sabia da homenagem... algo como deu aval, ou concordou, ou concorda com esse tipo de coisa? A gente não pode, repito, eu acho que beira até a indecência de alguém chegar e apresentar
vai apresentar uma homenagem a mim e eu escolho o resto do enredo. Eu acho que é deselegante, é contraditório com o que o governo pensa, um governo que sempre privilegiou a cultura nesse país, que nunca sabotou ninguém. Ou seja, quem sabotou foi o governo anterior. Acho que por isso que tem um desespero. Nós não vamos utilizar a forma de a gente estar governando para torear o que uma escola de samba coloca como enredo. Porque me homenageou, agora você tem que tirar isso, coloca aquilo. Imagine. Para a gente encerrar bem diretamente, assim, apesar de 90% dos progressistas acreditarem em Deus e na família, apesar do PT ter 500 mil filiados evangélicos, muitos evangélicos se sentiram ofendidos ao ver aquela ala na Sapucaí. O que você diria para essa comunidade que se sentiu ofendida? Eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão, muita cautela, muita calma. Nós temos que cuidar do nosso país. Nós temos uma pauta, eu acho que a gente tem que virar um pouquinho a chave do carnaval e ir para o que realmente interessa. Acho que a principal coisa que interessa hoje aos brasileiros é o fim da jornada de 6x1. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente colocar o Brasil na frente. Não é preocupar-se a escola de samba, até porque foi a própria Acadêmicos de Niterói que escolheu o enredo. Não fomos nós que escolhemos o enredo, foi uma direção deles. Então, eu acho que esse momento é um momento de olhar para frente. É um momento de a gente olhar qual é o Brasil que a gente quer. Qual é o Brasil que a gente quer ver mais jovens na universidade. Nós queremos ver... Tem um tema que eu acho que precisa unificar mesmo de verdade. É o feminicídio. Nós temos que acabar o feminicídio, porque as mulheres morrem não só na esquerda, de direita. Nós temos que ter pautas, eu acredito, Kelly, PG e Gabriel, que a gente precisa olhar para o Brasil. Porque um detalhe de uma escola de samba não pode impedir uma pauta uma pauta que é cuidar do nosso país. Então, eu acho que esse é o entendimento, né? Se alguém se sente prejudicado, eu acho que eu vi aí que teve deputado que entrou, juridicamente vai ser respondido, porque as instituições no Brasil estão funcionando, prova que estão funcionando. Mas eu não vejo, repito, eu não vejo algo ali dentro da escola de samba que venha tirar qualquer política de intolerância, prática de intolerância religiosa em um movimento, até porque as pessoas se admitem conservadoras. Uma parte da sociedade se admite conservadora. Então eu não vejo ali um movimento de... Entendeu?